a partir do dia que resolvemos aceitar Jesus na nossa vida, a gente tem que entender que a gente vai passar por tentações. Em Provérbios 1, versículo 10 diz assim: Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. A gente tem que entender que até Jesus foi atentado. Então, por que a gente não vai ser? Então, na nossa vida, a gente vai passar por tentações, a gente vai passar por processos na nossa vida que vão fazer com que a gente queira cair. Por quê? O mundo já é do maligno. Só que nós que somos cristãos, que somos do Senhor, o inimigo se fica furioso e quer que a gente caia. E a gente não pode deixar com que essas flechas que muitas vezes o inimigo lança, que são as tentações, pra gente, a gente venha cair. Então a gente não pode deixar que isso faça com que a gente caia. É por isso que a gente tem que estar sempre o quê? Tentando vigiar, orando, lendo a palavra do Senhor, tentando sempre colocar a palavra do Senhor em prática e olhando para Cristo, para não cairmos nessas tentações. Mateus 26:41 diz assim: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que acontece? Quando nós temos Deus na nossa vida, o Senhor ele é forte, o Senhor é poderoso. Só que nosso corpo humano é fraco, a nossa carne é fraca. E muitas vezes a gente sempre tá querendo, nossa, eu queria fazer o que fulano de tal e ciclano faz, mas eu não posso porque eu sou cristão. E a gente fica com essas coisas na nossa cabeça e a gente não pode deixar que isso fique na nossa mente, sabe? Então, o que acontece? A gente precisa sempre estar o quê? Vigiando, orando e tendo discernimento para saber o que é o bem, né? O que é do Senhor e o que não é. Então, a gente também tem que olhar para o quê? Para as nossas atitudes, ver se aquilo ali está agradando ao Senhor. Mas em relação à tentação, a gente tem que entender que principalmente os adolescentes, tanto na escola, ou as pessoas que fazem faculdade, ou fazem curso, ou convivem com outras pessoas, é claro, todo mundo tem tentações, mas normalmente quando você convive com outras pessoas, parece que as tentações são até um pouco mais fortes. Por quê? Porque quando você está convivendo com outras pessoas que nem sempre são todas, né, cristãs verdadeiramente, né, seguem ao Senhor, as pessoas fazem coisas que não convém nós cristãos a fazermos. Então a gente tem que ter consciência para o quê? Para não ser influenciado por essas pessoas, mas que as pessoas possam ver Cristo nos nossos atos e que a gente possa influenciar essas pessoas a fazerem o bem, a coisa certa. Então não é a gente que tem que ser influenciado, mas sim nós que devemos influenciar essas pessoas a fazer a coisa certa. Então a gente tem que estar sempre atento, porque o que para você muitas vezes não é uma tentação muito forte para você, muitas vezes para mim é muito forte. E para mim o que não é uma tentação que não é tanto assim, muitas vezes para você é uma tentação que sempre tá ali contigo. Então você tem que ter cuidado. Outra coisa, a diferença de provação e tentação. Coisas que o inimigo joga para nossa, né, são flechas que o inimigo joga para querer nos atentar para que cairmos, né, pra gente que cai na nossa fé. E já a provação são momentos em que o Senhor aprova a nossa fé para vermos se estamos firmes com Ele. E muitas vezes, nesses momentos que a gente tem de provação, momentos difíceis, são esses momentos que nos ajudam a nos fortalecer no Senhor. Então, essa diferença de provações e tentações. Então, eu espero que você possa ter entendido. Mas, enfim, independente do que aconteça, olhe para Cristo. Peça ao Senhor discernimento para você poder saber o que aquilo ali é certo e aquilo ali é errado. Então, muitas vezes, quando uma pessoa me fala, usa uma droguinha, bebe um pouquinho aqui, sempre lembre do que a palavra do Senhor fala, do que te convém, do que não te convém. Então, por isso que é sempre bom a gente ler a palavra do Senhor para saber o que é certo e o que não é certo. Então, na nossa vida, não adianta, você pode buscar muito ao Senhor, você pode estar muito firme ao Senhor, mas nós vamos passar por tentações, porque é algo que todos nós cristãos passamos e vamos passar pelo resto da nossa vida. Por exemplo, se você é casado, muitas vezes vão ter outras pessoas que vão tentar dar em cima de você, mas você tem que se manter a postura, porque você é casado. Então, assim, para cada uma tentação muitas vezes acaba sendo diferente. E nós, adolescentes cristãos, que muitas vezes tem pessoas da nossa idade que ficam com várias pessoas
E a gente convive com adolescentes que fazem isso, ou bebem, ou fumam, ou vivem fazendo coisa errada na nossa vida. A gente convive com essas pessoas, a gente não pode ser influenciado. A gente não pode fazer com que essas pessoas estão fazendo. A gente não pode dar ouvido a essas coisas. A gente tem que se manter firme e olhando para Cristo. Porque na nossa vida, quando você acha que, não, mas se eu não fazer isso aqui, eu vou perder minha amizade. Na nossa vida, uma coisa que meu pai me falou hoje mesmo. Na nossa vida, amizades vão passar, pessoas vão passar, ou muitas vezes membros da sua família vão passar. Mas Deus é o que sempre vai estar ali. Então não perca a sua salvação, não perca os seus atos bons, sabe, do Senhor por causa de um momento, por causa de uma amizade, por causa de uma pessoa, né? Uma amizade entre aspas. Então, assim, sempre olha ao Senhor e não caia, não perca a sua salvação, não fica pecando toda hora, desagradando ao Senhor por conta de um momento, por causa de uma pessoa, por causa de uma amizade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. E a gente tem que entender também que uma coisa que meu pai falou pra mim, é que na nossa vida, quando a gente vê que tá tudo bom, que tá tudo certo, que tá tudo de boa, fica de olho aberto para ver se você está fazendo certo com o que a palavra do Senhor fala. Porque quanto mais buscamos a Cristo, mais estamos aos olhos do inimigo. Por quê? Quando as pessoas já estão na mão do diabo, ela já está ali, não tem o que ele fazer, já está na mão do diabo. Mas nós cristãos estamos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o diabo quer que a gente caia, que a gente se afaste do Senhor. Então, toda vez também que você muitas vezes cair no pecado, não se afaste do Senhor, mas se procure pedir perdão ao Senhor e estar mais perto dele. E tentar se reencontrar ao Senhor e viver uma vida nova sem fazer esse pecado de novo. Então é isso que a gente tem que sempre estar atento. A gente sabe que as tentações, o inimigo, ele não vem com um chifre, com uma boca feia, mas ele vem com uma beleza, ou muitas vezes ele vem com uma coisa que parece ser boa para você, mas muitas vezes pode estragar a sua vida. Então esteja atento e peça o seu discernimento para tudo o que você for fazer. Se uma pessoa te oferecer uma coisa, ou se tiver uma tentação que parece que você não tem forças mais, peça ao Senhor. Tudo o que não tivermos como fazer com as nossas próprias mãos, a gente tem que pedir ao Senhor, primeiramente, porque é o Senhor acima de tudo. E nós cristãos, por mais que muitas vezes buscamos o Senhor, tentamos sempre estar presentes com o Senhor, vamos passar por tentações. É claro que quanto mais buscamos ao Senhor, mais essas tentações que pra gente acaba sendo pesada, mais essas tentações vão ser coisas que a gente já vai conseguir vencer se a gente estiver firme com o Senhor. Então, é claro, por mais qualquer um passa por tentações, mas é nessas horas que a gente precisa estar mais presente à presença do Senhor, a gente procurar servir mais ao Senhor, a gente procurar ler mais a Bíblia, procurar orar mais. Por quê? Com a palavra do Senhor, que é a Bíblia, você vai ter o quê? Você vai ter também conhecimento do que é bom e do que não é bom, que é a palavra do Senhor também. Então, por isso que a importância também de ler a Bíblia. E a oração é uma das partes mais importantes também, porque é quando nós podemos falar com o Senhor. Muitas vezes a gente acha que Deus não nos ouve, mas tem muitas coisas que a gente já tem, que a gente já conquistou, que na verdade, que foram uma das orações que a gente já pediu ao Senhor. E outras que muitas vezes a gente acaba convivendo e a gente nem percebe com os nossos próprios olhos. Então, por mais que seja difícil, lembre-se também que não é só você que está passando por tentações, que muitas vezes tem milhares e milhares de pessoas que estão tentando ser fortes para não cair em tentação, porque não é fácil ser cristão. As pessoas têm que entender que não é fácil servir, estar sim, sempre atento ao Senhor. Muitas vezes é muito difícil, mas vale a pena. Então, lembre-se que vale a pena. Que quando você estiver num momento triste, que muitas vezes você deve pensar, nossa, por que as pessoas parecem ter tanta liberdade e eu não tenho? Lembre-se que essas pessoas que estão vivendo nesse mundo pecando, elas são escravas do pecado, mas nós temos a liberdade no Senhor, porque nós temos o livre arbítrio. Então a gente pode escolher o que a gente vai fazer, né? Os nossos dados, a gente pode escolher. É claro que tudo tem
uma consequência, tudo tem, né? Se você sabe que é certo e você continua no pecado, você sabe o que você está fazendo. A gente tem uma liberdade, mas é claro que a gente tem que procurar sim fazer o que a palavra do Senhor nos ensina. E é isso. Eu espero que vocês possam ter entendido. Eu que estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, estou falando isso porque eu passo por muitas tentações, todos nós passamos. E não pense que você é o único que está passando por momentos difíceis. Eu sei que às vezes é delicado, mas tem muitas pessoas que acabam passando as mesmas coisas que você ou até coisas piores. Então, por mais que seja difícil, fique sempre vigiando e orando. E não se perca por conta de um momento, por causa de uma amizade, por causa de momentos que vão passar num piscar de olhos. Não se perca por conta disso. E tudo que a gente está se esforçando para fazer com que dê certo, para fazer com que a palavra do Senhor nos mostre, vai valer a pena. Então, continue firme, continue orando pelas pessoas que estão muitas vezes nesse mundo, para que elas possam encontrar o verdadeiro amor como nós encontramos. Então é isso, eu espero que Deus possa abençoar você, sua família, o seu dia, sua noite, sua tarde. E é isso, eu espero poder ter ajudado um pouquinho você. E esse vídeo me ajudou eu mesmo. Um beijão, que Deus abençoe você e sua família.